Um em cada 3 brasileiros sofre de hipertensão ou pressão alta, sendo que após os 60 anos essa proporção ultrapassa de 50% da população. Essa doença de caráter crônico está por trás de nada mais nada menos que 80% dos casos de AVC e 40% de infarto. É necessário ficar atento. Quer saber mais? Venha comigo em mais uma boa conversa. E a conversa de hoje é com a Pamela Dielli, ela que é acadêmica do curso de Medicina. Mas antes de começar a nossa conversa, Pamela, eu convido você de casa a se inscrever no canal, clicar aqui no sininho, para assim que a gente publicar um vídeo novo, você receber notificação. Pamela, vamos começar falando. Hipertensão é um dos pontos, né, que agravam várias doenças. Isso. Então, gostaria que você falasse pra gente o que é mesmo a questão da pressão alta. Então, muita gente vê a pressão alta como uma coisa que não leva a nenhuma morte, porque a gente nunca vê ninguém falando que morreu de pressão alta, né? Só que ela causa muito dos problemas que são as maiores causas de morte no mundo. Então, o AVC, o infarto são as duas principais causas de morte e estão diretamente ligadas com a pressão alta. A gente tem que ver que a OMS, um tempo atrás, fez uma estimativa de pressão alta, mais ou menos 1 em cada 3 pessoas no mundo tem essa doença. E como é uma doença silenciosa, aquela coisa assim que ninguém vê, sintoma nem nada assim, o pessoal acha que não é tão complicado, mas tem que ser tratada porque ela leva à morte sim. E por ser algo comum, muitas pessoas possuir, né, a doença, achar que é algo normal. Isso. E não é. Não é. Inclusive, eu ia te perguntar agora, tem uma questão de faixa etária, de idade, porque é muito comum a gente associar isso a pessoas acima de 50 anos, mas pessoas novas também têm pressão alta. Pessoas novas também têm. Agora, principalmente que o pessoal tá mais descuidando, né? A gente tá vendo cada vez até criança mais obesa e tal, tá tendo criança, inclusive, com pressão alta. Mas a gente tem que tomar cuidado. Pessoas jovens, mais ou menos ali pelos 30 anos, a gente tem que tirar outras causas que podem estar acontecendo. Doença de tireoide pode estar aumentando a pressão, doença na suprarrenal, nos rins, então a gente tem que excluir isso para falar, não, é uma hipertensão essencial que a gente chama. E aí sim, considerar que é a mesma pressão alta dos adultos. Nos adultos, a faixa etária ali de fator de risco é maior que 65 anos. Mas a partir dos 50 ali a gente já considera que pode estar com uma pressão alta e tem que começar a cuidar. Uma questão, por exemplo, pessoal, o histórico familiar. Meu pai tem pressão alta, minha mãe também tem, e minha irmã, com 30 e poucos anos, também tem pressão alta. Tem alguma relação a pressão alta com a questão de uma herança familiar? Tem. Pressão alta, ela tem uma questão genética, sim, mas ela também tem relação com o estilo de vida. A gente, é claro que não vai considerar que a pessoa esteja genética e vá desenvolver. Mas é uma coisa multifatorial. Se a pessoa tem um estilo de vida que leve a pressão alta, vai juntar com a genética e vai desenvolver sim. E como evitar? Existe uma forma de precaução, de prevenção? De pressão alta a gente tem os fatores de risco que a gente precisa cuidar. Então parar de fumar é importante. Não beber, porque o álcool ele ajuda a aumentar a pressão. E a dieta, sedentarismo, obesidade, tudo isso vai ser fator de risco para aumentar a pressão. E Pamela, a pessoa que tem a pressão alta, é importante ter o autocontrole, né? Aferir a pressão com frequência. Isso. A gente vê que quem não tem a pressão alta, o ideal é 1 vez por ano. Agora, quem já tem a hipertensão, é importante a gente olhar, às vezes, mensalmente. E quem tiver dinheiro para comprar aquele aparelhinho, olhar em casa, é bom olhar até semanalmente para ver se está controlando bem. O aparelho tem alguma recomendação? Porque há específicos, né? Tem o digital de braço, o digital de pulso, o manual. Qual que é mais recomendado? O mais recomendado é aquele que a gente olha em postinho, em farmácia mesmo, que é o que tem um manguito que a gente insufla. Mas daqueles automáticos, o melhor seria o de braço. O de pulso ele dá um pouquinho mais de variação e não é tão confiável. Mas de qualquer forma, sim, é importante quem tem pressão alta ir no posto de vez em quando, para ver se está batendo também com o que tem em casa, que às vezes está descalibrado, aí tem que prestar atenção nisso. E aferiu a pressão, notificou que ela está alta, o que fazer?
Tem Então, pessoas que colocam sal na boca, né? É recomendado? O que que fazer, então? não, o ideal primeiro para a gente falar que tem pressão alta são 3 aferições de pressão em uma consulta. Ou senão, o que a gente mais faz, por exemplo, se a pessoa tem a primeira aferição na consulta e está alta, a gente dá um papelzinho que a gente chama de diário pressórico. A pessoa vai voltar no postinho, no hospital, o que for, e vai anotar aquilo durante a semana para a gente ver se está tendo aquela variação mesmo. Porque a gente vê que também tem a síndrome do jaleco branco, não sei se você conhece. Que é aquilo que a pessoa vai no posto de saúde, só de ver o médico, Já só de fica saber a apreensivo. pressão alta. Então, assim, para esse tipo de caso, que pode acontecer inclusive até em jovens, a gente pode fazer o que a gente chama de MRPA, que é quando a pessoa vai para casa e tem um protocolo específico de aferição. A pessoa vai fazer 3 medidas de pressão de manhã, 3 à noite, intercalando com refeições, para a gente ver se está realmente alto. E também tem a MAPA, que é um protocolo que a pessoa fica com um manguito no braço o dia todo, 24 horas, e de vez em quando ele automaticamente vai insuflar. E aí leva para o médico ver se é essa síndrome do jaleco branco mesmo ou se a pessoa realmente tem hipertensão. E tem outros cuidados também, né? Fazer uma atividade física e aferir pressão, ela vai alterar, né? Isso. Uma certa alimentação também vai causar esse problema. Uhum. Aí, pra gente aferir a pressão, primeira coisa, 30 minutos antes a gente não pode ter tomado café, não pode ter tomado bebida alcoólica, nem ter fumado. 60 minutos antes não pode ter feito atividade física, senão vai dar alteração também. Quando a pessoa for aferir a pressão, com os 2 pés no chão, 90 graus, o braço certinho. O ideal é olhar nos 2 braços, às vezes não dá tempo, a gente olha em um, mas o ideal é, se tiver alterado em um, comparar com o outro braço. E aí também a gente tem que ver questão de tamanho de manguito, porque, por exemplo, pessoa obesa tem que ter um manguito maior para pegar o braço certinho, então isso tudo tem que tomar cuidado. Estamos falando de pressão alta, mas também tem a questão da pressão baixa. O que que é ela e o que difere? A pressão baixa, primeiro que a pressão alta é aquela pressão maior que 14/9. A pressão baixa a gente vai considerar de acordo com o sintoma que a pessoa vai ter. Então, se a pessoa ficou tonta, alguma coisa assim, a gente preocupa. É o Mas a famoso alta, queda de pressão. isso, mas a alta a gente preocupa um pouco mais. A baixa, a gente vai preocupar mais em caso do choque, coisas que o médico vai saber que tá perigoso ou não. Então, a gente, assim, para o leigo olhar em casa é mais importante a alta. E novamente reforça, qual que é uma pressão ideal, uma pressão saudável? A pressão ideal que a gente já conhece é o 12/8. Mas até o 13 ali, 13/8, a gente já considera um pré-hipertenso, mas isso não quer dizer que a pessoa vá desenvolver hipertensão. Então, o ponto de corte para falar que a pessoa é hipertensa é 14/9. Pamela, nossa conversa está ótima, acredito que enriquecedora, tirando dúvida de muita gente, acredito. Mas, chegando ao fim, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, uma recomendação. Tá. Ó, a primeira coisa é a gente sempre ir ao médico, pelo menos uma vez por ano aferir a pressão. E quem tem pressão alta, o importante é a dieta, atividade física, isso tudo, o medicamento ele não faz efeito sozinho. Então a gente tem que pensar, dieta para o hipertenso, uma colherzinha de chá no máximo ao dia, diluído em todas as refeições, então não adianta comer mais que isso que vai aumentar a pressão. Ter consumo de laticínio, de hortaliças, de frutas, isso tudo vai ajudar a aumentar potássio, cálcio, magnésio, que ajuda a regular com o sódio e melhorar a pressão. Fazer atividade física, dormir melhor. E outra coisa, lembrar de embutidos, bacon, presunto, essas coisas não pode comer, porque tem muito sódio. Sim. E aí, quem tiver a pressão alta, sempre acompanhar com o médico, fazer os exames anuais, ver se já está tendo algum déficit renal, alguma coisa assim. E fora isso, quem tem a pressão normal, uma vez por ano. E é importante sempre reforçar, cuide da sua saúde. Não se trata de algo normal, Isso. né? Por ser uma situação, uma doença tão comum, popular, não é normal. Então, cuide da sua saúde. É isso mesmo, Pamela. Muito obrigado por compartilhar conosco, trazer essas informações. E muito obrigado a você também por acompanhar mais um vídeo no nosso canal. Semana que vem temos mais um encontro. Um grande abraço. Tchau.